Outro caso que é polêmico, que vocês trataram no FDP ontem, eu queria trazer pra gente aqui, que já que tá envolvendo o futebol, é do Rodrigo Santana, que é um cara muito legal. Eu conheço o Rodrigo Santana, é um cara, Cara do bem. o cara, além dele ser do bom, um baita profissional, ele é bom no que ele faz. Sim. E aí ele foi no negócio lá do Exército, e aí o Corinthians, comprou a ideia que se eu não vou falar bobagem, acho que até a ideia de torcida, porque a torcida do Corinthians tem essa questão de ser de esquerda e tudo, e descontrataram ele, né, o Rodrigo. As pessoas estão confundindo, o Guilherme, de eu, por exemplo, ir numa manifestação que seja de direita ou de esquerda, que seja, e amanhã o Rodrigo Carneiro fala, não, Bora Podcast, você não vai mais ter o horário na TV, porque eu não concordo com a sua opinião pessoal, não é nem o que eu falei aqui ao vivo, não. Sim. Não é nem com a atitude do Rodrigo dentro do campo lá, ou no vestiário, ou alguma decisão errada profissionalmente. É questão pessoal do cara. Eles estão confundindo isso? Sim? Olha, o que eu falei ontem? Primeiro que eu tive 2 contatos até hoje com o Rodrigo, em 2 participações aqui nos estúdios da 98. Me pareceu um cara muito tranquilo, sereno, extremamente educado, foi cortês, gentil nas respostas. Foram as 2 vezes que eu estive com o Rodrigo. Então não é uma pessoa que eu posso dizer que é um amigo. Tá? Vou deixar isso bem claro, porque quando eu vier fazer a defesa do Rodrigo, para as pessoas não acharem que eu estou puxando para um lado ou para o outro. Segunda coisa, que eu acho que o nosso país vive uma divisão extremamente ruim desde 2018, quando o atual presidente tomou posse. Eu acho que chegou a hora, vamos parar com isso. Entendi. Nós temos que parar com isso. Nós temos hoje praticamente 2 grupos no país, o grupo do bem e o grupo do mal. Quem está inserido em um grupo acha que o outro é o atraso, é a arrogância, é isso, é aquilo, é a corrupção e vice-versa. Nós vamos ter uma posse agora no dia 1º de janeiro e se o Brasil viver mais 4 anos com essa guerra que a gente está aí, com essa divisão, quem vai perder, acima de tudo, somos nós. O que a gente quer? A gente quer um país crescendo. A gente quer um país aumentando as suas riquezas, aumentando a educação, aumentando a qualidade da saúde que a gente pode oferecer para todas as classes, aumentando a segurança. Esse é o objetivo de todos nós. Nós temos que parar com isso. Aí pega-se um profissional como o Rodrigo, tá? Que foi convidado por amigos, segundo ele contou, para ir até lá na porta do quartel na Raja, que lá tinham várias famílias, tinham senhoras, tinham crianças, algumas estavam rezando. Eu vou te falar, estou muito à vontade para falar sobre o assunto, porque eu não fui ao quartel, não fui à Raja, sequer passei pela Raja. Estou muito à vontade para falar sobre o assunto. Bom, aí ele relata que havia lá um ambiente tranquilo, familiar, não houve depredação, não houve pichação, não houve nada. Ele fez uma selfie e colocou na rede social dele. Depois ele teria feito algumas postagens e o Instagram foi lá e cancelou as postagens dele. Uma das postagens é uma foto dele como treinador em Uberaba, uma foto pessoal dele. E aí cancelaram a postagem dizendo que ele não tinha os direitos autorais sobre aquela foto. Então, é isso que o Rodrigo está nos relatando. O que me preocupa nessa história toda? O presidente do Corinthians, o Duílio, há pouco tempo deu uma entrevista na ESPN e ele relatava sobre a demissão do Silvinho, quando o Silvinho foi técnico do Corinthians. E ele contava na história que ele estava completamente assustado com o comportamento das pessoas hoje em dia, inclusive da torcida do Corinthians, que sempre apoiou muito, mas ela estava tendo no episódio do Silvinho um comportamento completamente diferente. E veio numa agressividade, e ele, presidente do Corinthians, não deu conta de administrar e acabou demitindo o Silvinho, reconhecendo que o trabalho dele era bom e que ele poderia ter continuado. Essa semana, o que aconteceu com o Rodrigo Santana? O site UOL fez uma postagem contando que o Rodrigo tinha essas postagens na rede social dele, e já condenando o Rodrigo. Posteriormente, um outro jornalista dentro do UOL escreve um texto dizendo que o Rodrigo teria que ser preso. Preso por quê? Qual foi o crime que o Rodrigo cometeu? Se o Rodrigo teve no comportamento dele algum deslize,
Ok, isso é uma coisa a se discutir. Agora, qual foi o crime que ele cometeu? Absolutamente nenhum. Rodrigo não quebrou nada, não ofendeu ninguém. Começou uma pressão muito grande e a torcida do Corinthians foi à rede social e o Corinthians, mais uma vez, pressionado pela rede social, tomou uma decisão delicadíssima. Isso me preocupa muito. Se os clubes de futebol daqui para frente cederem à rede social, os clubes vão ficar ingovernáveis. E ainda mais clube com torcida gigante, igual são esses grandes do Brasil. Imagina. A gente tem que respeitar a torcida do Corinthians porque é a segunda do Brasil, segundo as estatísticas. Ok. A torcida, ela tem um papel, o jogador tem outro e a diretoria tem outro papel completamente diferente. É cada um no seu quadrado. É claro que a razão do clube existir é o torcedor. Sim, claro. Se não existisse a torcida, o clube não fazia nenhum sentido, ok? Então a torcida do Corinthians tem que ser respeitada, bacana. Agora, foi a maioria da torcida do Corinthians que se manifestou, aí eu volto naquilo que eu disse no comecinho aqui. Eu tenho muito medo se a turma que é atuante, se ela é a maioria ou não, que eu não sei. A gente não tem essa métrica. Mas a gente sabe que tem uma turma que é muito barulhenta. E isso me preocupa demais no futebol. No caso específico do futebol, me preocupa muito. Que loucura.